Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar falando sobre análise de tolerância dimensional, né? A tolerância que a gente vai estar verificando especificamente é essa aqui indicada, né? 30 mais 7 milésimos de milímetro, né? Então é essa referência aqui, né, que a gente tem aí para tolerância, 30 mais 0,007, né, milímetros, né, os 7 milésimos de milímetro. E no que diz respeito à análise, o que acontece? A gente precisa pegar o valor máximo, mínimo e o intermediário, né, e o campo, né, de tolerância. São esses quatro dados, né? Vamos primeiro aqui para o valor máximo da tolerância. No caso, como ele é 30 mais 7 milésimos de milímetro, então significa que o valor máximo dessa tolerância aqui é 30,007. O que significa esse valor máximo? Na análise de uma peça que vem esse valor ou na fabricação da mesma, significa que quando você for medir essa peça, ela vai ter que ter no máximo 30,007, né? Ou seja, qualquer valor fora dessa especificação, a peça vai estar errada, né? Então, o próximo ponto, o mínimo, né? O mínimo, ele vai ser justamente 30 menos 0. Aí você diz, pô, por que 0? Isso aí é por causa da norma, né? Ou seja, já é convencionalmente indicado pela norma, né? Se a gente fosse pegar a característica desse valor 30 mais 7 milésimos de milímetro, né? O correto, ou melhor, né? Didaticamente, o mais fácil de interpretar seria 30 mais 7 milésimos, 30 menos 0. Né? Só que menos 0 ele não vai ter característica de informação relevante para o processo. Então, chegou a ficar convencionado eliminar, né, o menos 0 quando ocorresse essa informação. Do mesmo caso, vamos supor que fosse 30 menos 0,007, né, ou 30 menos 7 milésimos de milímetro, né, e não tivesse nenhum valor para mais. Ou seja, ele teria relação também para mais 0, né, ou seja, mais 0,000. Só que não precisa ter essa informação, né? Então já fica convencionado a entender, subentender que esse valor é 0. Então, para o mínimo, a gente vai ter 30 menos 0, que vai dar igual a 30,00. Para o valor intermediário, que é o valor intermediário, significa justamente, né, o valor mais confiável, né, para a fabricação da peça, né? Ou seja, entenda que se a peça ela ficar com 30,007, ela está ok. Se ela ficar com 30,000, ela também está ok, mas se você observar, se ela for um pouco para mais ou um pouco para menos, ela já vai estar fora da medida, né? Então, o valor intermediário vai ser justamente a soma do máximo e mínimo dividido por 2. Então, se a gente somar 30,007 mais 30, a gente vai ter 60,007, né? Então, esse aqui seria a soma dos dois. Ele dividido por 2 daria justamente o valor de 30,0035, né? Então, deixa eu colocar aqui do lado. 30,0035, né? Então, esse seria o valor mais confiável, né, para a peça, né? 30,0035. Né? Então, veja que ele tem a mesma proporção, tanto para mais como para menos, né? Então, ele é de fato o valor intermediário. E o outro é o campo de tolerância. O campo de tolerância é justamente essa base aqui, né, do 0,007, né? Ou seja, é a amplitude, né, do processo. Então, nesse caso aí, só é subtrair o máximo pelo mínimo. Então, 30,007 menos 30 vai dar exatamente 0,007. Ou seja, essa é a amplitude que a gente tem no campo de tolerância. Essa amplitude ela vai nos dar o quê? O valor da complexidade, ou a indicação da complexidade da fabricação da peça, né? Ou seja, quanto maior esse campo, mais fácil vai ser de fabricar. Quanto menor, mais preciso vai ser de fabricar e, consequentemente, mais difícil. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeo novo. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de metrologia. Hoje a gente vai estar respondendo, né, um colega que entrou em contato, pedindo auxílio aí nas informações, né, referente a algumas questões da parte de análise de tolerância. A gente vai estar fazendo alguns vídeos aí, respondendo aí as perguntas, né, referentes aí à questão. A questão ela se baseia nessa peça, né, vocês podem observar aí tem uma série de tolerâncias,
E a gente vai estar dando uma analisada com base nas perguntas, tá bom? Vamos para a primeira pergunta, né? O diâmetro nominal de 16 milímetros pode ser usinado com a dimensão mínima de 15,58 milímetros. Né? O primeiro ponto é entender aí que se baseia numa peça que vai ser usinada, né? Então são perguntas de tolerância levando em consideração o projeto final da peça. Então nesse caso aí o diâmetro nominal de 16 milímetros é esse aqui indicado, né? Como a gente pode observar, a tolerância, as duas tolerâncias são negativas, né? Ou seja, menos 0,20, menos 0,41. Então, o que isso significa? A gente vai ter 16 milímetros, né? O nominal, menos, vamos pegar aí primeiro menos 0,2, né? O 0,20. Né? Então, a gente vai ter esse primeiro valor. Aí, esse valor ele vai representar já o limite máximo da peça, né? Então esse aí vai ser o limite final, né, da peça, né, mais alto, né? Esse limite que vai dar igual a 15,80, né? E agora a gente pega o de 16 milímetros menos o 0,41, né? Então esse aí vai ser o mínimo, né? Então fazendo a subtração de 16 menos 0,41, a gente vai ter justamente 15,59. Né? Então a gente vai ter outro valor, 15,59. Então o que é que isso representa? Né? Deixa eu mudar aqui a cor. Essa peça ela vai poder variar de 15,80 até 15,59. Né? Então qualquer valor dentro dessa faixa aqui de tolerância, ele vai ser considerado apto aí para execução, né? Lembrando que 15,80 é o limite superior, 15,59 o limite inferior, né? Então nesse caso aí o ideal é que a medida ela fosse central, né? Ou seja, ele tivesse aí mais no centro, né? Então para saber o valor da medida central é só somar 15,80 mais 15,59 e dividir por 2 e você vai encontrar o valor aí intermediário. Né? Então no caso aí ele vai de 15,80 a 15,59, né? A pergunta, se você observar, ele indica aqui 15,58, né? Então 15,58 ele não representa um valor dentro da tolerância possível, né? Ou seja, ela vai estar fora aí por 1/100. Né? Então aí no caso essa pergunta aí ela não corresponde ao projeto da peça, né? Então 15,58 é um valor que está fora, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de metrologia. Hoje a gente vai falar sobre questão de conversão, né, de medidas, né, que utilizam feet e inch, né, nesse caso aí pés e polegadas, né. A gente já fez vários vídeos falando sobre conversão de polegada e aí a gente vai fazer esse aí falando também sobre a questão do feet, né, que é muito comum para elementos que possuem aí um comprimento mais elevado, né. Então, no caso, supondo que você pegue uma caixa, né, que vem aí de um país oriundo de sistema inglês, né, e venha com essa indicação, né, de 5 pés e 8 polegadas, né, aqui pés e polegadas. E aí nesse caso aí, qual é a relação, né? Um pé representa 30,48 centímetros e uma polegada 2,54 centímetros, né? Então nesse caso aí, como a gente tem a relação do valor unitário, agora só é fazer a multiplicação, né? 5 vezes 30,48 centímetros e 8 vezes 2,54 centímetros, né? O resultado da multiplicação só é somar e a gente vai ter o resultado final, né? Então fazendo a multiplicação dos pés, a gente vai encontrar 152,4 centímetros e da polegada 20,32 centímetros. Somando os dois valores, a gente vai chegar aí a equivalência de 172,72 centímetros, né? Ou seja, a relação que a gente tem aí para esse comprimento, né? Convertendo aí para metros, né? A gente tem aí 1,72 metros, né? É a relação de altura para essa caixa. Então, esse aqui seria o valor final aí referente à conversão, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de metrologia, né? Hoje a gente vai estar fazendo uma análise e leitura, né, com o relógio apalpador, né? Lembrando que o relógio apalpador também é um instrumento de medição por comparação, assim como o relógio comparador, né? Mas ele tem uma característica diferente que é justamente a sensibilidade,
né, desse instrumento, né? O relógio comparador você consegue ter uma relação aí de voltas aí 5, 10 voltas aí no mostrador principal, né? Ou seja, tendo uma amplitude aí de 5, 10 milímetros. No caso do relógio apalpador, ele não tem essa relação da volta, né? Ou seja, ele tem uma oscilação ali normalmente menor até do que 1 milímetro, né? Então 7, 8 décimos aí dependendo do tipo do relógio apalpador, né? Então nesse caso aí, ele tem uma relação de sensibilidade bem maior, né? Consequentemente é indicado para elementos, né, que acabam tendo uma precisão maior, né, ou da análise de medida ou na parte de alinhamento mesmo. Bom, nesse caso aqui, né, é importante sempre ficar atento com a condição, né, se vai ser um alinhamento geométrico ou uma medida por comparação, né. Embora o alinhamento geométrico também seja uma relação de comparação, uma comparação com base na planicidade perfeita, né, vamos assim dizer, que teria uma relação aí de oscilação próximo do zero, né? Então o próprio zero do mostrador ou qualquer outro ponto ali do mostrador seria a indicação da referência. Mas nesse caso aqui a gente está trabalhando com a relação de peça padrão. Então ele vai ser setado nessa peça padrão que tem aqui o valor de 3,620 milímetros, né? Então é referente à altura dessa peça, né? Então ele foi setado com esse valor e desse valor ele vai passar para um outro. Pode ser menor, pode ser maior ou pode ser igual, né? Pode ser igual também. Então vamos verificar o que é que está apresentando no mostrador, né? Então ele passando por essa peça padrão de 3,620, ele teve essa condição aqui. Então vamos analisar o primeiro ponto, né? Aqui não está dando para ver direito, que o ponteiro está bem em cima, mas a resolução desse instrumento aqui é de 0,01. Né? Tem relógio apalpador que tem resolução milesimal, né? Nesse caso aí é centesimal. Então, nesse caso aí, cada divisão indicada aqui no mostrador principal, né, ele na verdade só tem um mostrador mesmo, né, cada divisão dessa daqui ela vai equivaler a 1/100 de milímetro. Né? Então, o que é que ele está indicando? Observa que ele está aqui sentido anti-horário, né? Então, se ele está em sentido anti-horário, significa que ele teve um decréscimo. Né? Então, aquela relação que a gente estava fazendo da peça padrão para a peça na sequência ser maior ou menor, aqui significa que a peça é de fato menor. Né? Então aí é o primeiro ponto. Né? Normalmente quando você vai fazer algum teste, alguma seleção, concurso, ele já dá essa indicação do sentido de giro. Então como ele é menor, a gente vai verificar a indicação do ponteiro aqui para entender o que aconteceu. Ponto importante, né? Aquela questão que eu disse da... não vamos chamar de precisão, né? Mas a relação da sensibilidade do relógio, se você observar aqui, ele parte do zero, então ele vem para aqui para 1 décimo, né? Ou 10 centésimos, 2 décimos ou 20 centésimos e assim sucessivamente, né? 30, 40, observa que aqui ele chega no 30 de novo, né? Que é para dar uma relação de sentido horário e anti-horário, mas o ponteiro ele ultrapassa isso aqui tranquilamente, né? Então a gente tem 30, 40, 50, 60, 70, né? Então observa que esse mostrador ele tem uma relação de volta completa de 8 décimos, ou seja, a gente tem 8 divisões principais aqui, né? Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Né? Então esse mostrador, quando ele faz o giro completo, ele chega no máximo a 8 décimos. Então é importante ficar atento com isso, né? Ele não chega a 1 milímetro. Então nesse caso, o que é que ele está indicando? Ele está indicando que ele já deu essa parte do zero, né? Ele já deu toda essa volta aqui até chegar aqui onde ele está marcando. Né? Então ele deu quase uma volta completa, né? Ou seja, ele quase que passava de 3,620 para menos 8 décimos. Né? Ou seja, se ele tivesse dado essa volta completa, ele sairia de 3,620, né? Que é a peça padrão, menos 8 décimos, que daria 2,82. Mas ele não completou a volta. Né? Então, onde foi que ele parou? Né? Onde é que ele está a indicação? Observa que o ponteiro ele não está exatamente coincidindo no traço. Né? Ele está aqui entre um traço e outro. Né? Então, o que é que a gente tem que verificar? O traço que ele ultrapassou, né? Que é esse aqui. Né? Então, esse traço que ele ultrapassou, se a gente for continuar aqui a contagem, a gente tem 40, 50, 60, 70. Cada tracinho desse aqui vai equivaler a 1. Né? Então, 71. 72, 73, 74, 75, 76 e ele ultrapassou o que? O 77. Então ele ultrapassou o 77
e está antes do 78. Então significa que ele já teve um decréscimo de 0,0 ou 0,7, né? Ou seja, ele já teve esse decréscimo. Agora, se a gente for observar, como ele está entre um e outro, a gente pode considerar meio, né? Então a gente teria aqui 0,75, né? Ou seja, se a gente fosse continuar, né, a relação, a gente teria a relação para fechar o valor, né, de contato dele. Deixa eu só voltar aqui, que eu acho que eu acabei passando um número. Deixa eu só voltar aqui. A contagem. Então a gente tem aqui 40, 50, 60, 70. Ok? Então aqui a gente já tem a indicação aqui para o 75, 76, 77, 78, 79 e 80. Não, fiz a contagem certa mesmo. Então nesse caso aqui ele passou o 76 e passou o 77. Então ele já passou o 77 e está antes do 78. Então na verdade ele passou o 77. Então a gente já tem 0,77. Como a gente já tem o 77 e ele está na metade aí entre o 78 e o 77, então vamos considerar aqui meio. Então isso aqui significa justamente que foi o quê? O que ele teve de subtração do valor da peça padrão, que era 3,620. Então o que é que a gente tem que fazer agora? Subtrair 3,620 menos 0,775. Esse valor ele vai dar justamente 2,845 milímetros. Então esse aqui é o valor que está sendo indicado no relógio com base na subtração da peça padrão. Então esse 2,845 ele veio justamente de 3,620 menos o 0,775. Esse 0,775 é o que ele está indicando aqui com base no ponteiro no mostrador principal, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de metrologia. Hoje falando sobre o súbito, o medidor de diâmetros internos. É um instrumento também muito utilizado na área automotiva, para fazer análise de diâmetros de camisas de cilindro. Então esse instrumento ele acaba sendo muito utilizado na área automotiva também. Então, supondo aqui o uso do súbito com uma peça padrão de 85 milímetros, o súbito, como vocês podem observar aqui pela imagem, o mecanismo dele é muito parecido com o relógio comparador. O que muda é que a haste de verificação dele acaba ficando na vertical, então ele acaba fazendo essa relação de análise realmente para diâmetro. Então ele precisa de ter um padrão para poder fazer essa análise, mesmo que o padrão seja uma peça que tu está utilizando ali. Tu está fazendo a comparação de uma peça com a outra, Então, essa relação da peça padrão ela é necessária para que tu tenha referência. Então, nesse caso aqui, supondo que a peça padrão seja de 85 milímetros, significa o seguinte, Você vai ter a peça, você vai ter lá o súbito referenciado com aquela peça, 85 milímetros. Então, imagina o seguinte, se durante a verificação do diâmetro da peça efetiva, ela tiver um diâmetro menor, o que é que vai acontecer? Um diâmetro menor do que a peça inicial significa que o ponteiro onde o súbito estava, ele vai subir, ou seja, ele vai subir. Se ele vai subir, significa que ele vai estar fazendo o movimento de giro para a direita. Então, é uma relação que você tem que ficar atento, porque no relógio comparador, quando você deixa o relógio num determinado ponto e passa para um ponto maior, o que é que acontece? Ele vai girar para o lado horário, lado direito. Beleza, saiu de um ponto menor para o maior. No súbito, o que acontece? A peça que você está verificando, a base dela, exemplo aqui da peça original, a base dela é uma, a da peça a ser medida vai ser outra. Então, exemplo, nesse caso aqui, se o diâmetro ele for menor, ele vai estar indo de um ponto para o outro maior. Por isso que ele vai estar girando para o lado direito. Então, muita gente se confunde, Eita, poxa, a peça girou para o lado direito, significa que a peça ela é maior do que a peça indicada. E, na verdade, não é. A peça ela é menor. Se ela fosse maior, ela iria girar
para o sentido anti-horário, ou seja, para o lado esquerdo, porque o ressalto iria ficar menor do que o ponto inicial verificado, né? Então é só esse ajuste mesmo que você tem que fazer na análise com o súbito. Então, supondo aí que seja 85 mm a peça padrão e essa seja a leitura indicada no súbito. Então, o que acontece aqui? Observa que o mostrador principal está girando para a direita, né? Então, se ele está girando para a direita horário, a gente já sabe que o valor da peça ele é menor, né? Ou seja, o valor que você está verificando da peça ele é menor do que o padrão, né? Então, nesse caso, aí, o quanto é que ele é menor? Observa no mostrador menor, né, que o mostrador secundário, que ela estava no ponto 0, girou para o lado esquerdo, né, ou seja, indicando que realmente está indo para um ressalto menor. Observa que ele não passou ainda de 1 milímetro, ou seja, não passou de uma volta completa, né? Então, de fato, ele está entre o 0 e 1. Eu só preciso observar o que está indicado aqui no mostrador principal. Então, se você observar, como a resolução é 1/100, aqui no caso, o ponteiro principal ele já passou um pouco de 5/100, né? Então, no caso aqui, a gente já tem... deixa eu só apagar aqui. No caso aqui, a gente já tem 0,05 milímetros, né? Ou seja, a gente já tem essa indicação. Só que ele passou um pouco, né? Então, a gente vai considerar que ele passou 0,052, por exemplo. Então, o que é que a gente faz com esse valor? Com base na peça padrão, que a gente já tinha verificado, né? No caso 85 milímetros, a gente vai ter 85 milímetros menos esse valor aí indicado de 0,052, né? Então, nesse caso, fazendo a relação de subtração desses valores, 85 menos 0,052, a gente vai chegar aqui a esse valor, 84,948 milímetros, né? Então significa que é o valor da peça que está sendo realizada a leitura. Lembrando que aqui ele não está batendo precisamente, né? Então, exemplo, a gente poderia considerar aqui, de vez de ser 2/100, ou 2 milésimos, como a gente considerar 3 milésimos, até 4 milésimos aí daria para considerar, né? Então aí estaria variando entre 1 milésimo a 4 milésimos. Né? Então ele poderia estar aqui 84947, 8946, né? Então, do valor aqui indicado. Quando ele não coincide como tal valor, né? De fato, como ele não está coincidindo, você tem que tomar como base aqui a relação da proporção do espaço indicado pela precisão, né? No caso aqui que é de 1/100, né? Então tem que ficar atento com isso. O ideal seria que fosse uma aproximação milesimal, né? Aí te daria mais certeza da leitura. Mas como não é, dá para você aproximar, né? O que também não vai ser tão preciso, mas como a aproximação é de 1/100, né? Dependendo da tolerância do teu mecanismo, possa ser mais do que o suficiente, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!